Saudações, meus camaradas, tudo jóia? Vamos resolver algumas questõezinhas aí da FGV sobre o CPC 07, subvenção e assistência governamentais. Simbora! Uma sociedade empresária recebe subvenção governamental por meio de isenção do imposto sobre a renda. Aliás, muito comum essa situação, tá? De nós termos subvenções governamentais, né, por meio de isenção do imposto sobre a renda, tá? Seja para questão, né, de desenvolvimento, né, seja alguma relação que aquela empresa ela acaba, geralmente empresas que têm concessões, né, energia elétrica, água, né, que está relacionado lá ao bem-estar da população. Considerando isso, já que o Estado ele não atua diretamente, ele atua por meio de uma concessão, então é comum ele ter essas questões de subvenção governamental. E um exemplo de subvenção é o quê? Isenção de imposto sobre a renda, né? Pessoa jurídica nesse caso. Tá? Então, de acordo com a NBCTG 07 ou CPC 07, subvenção e assistência governamental, assinale a opção que indica o tratamento contábil da subvenção nas demonstrações contábeis da sociedade empresária. Então, no balanço patrimonial com aumento no ativo e aumento no patrimônio líquido, não, pessoal, subvenção governamental não é tratada, né? Não pode ser tratada direto no patrimônio líquido, beleza? Então, ela tem que transitar pelo resultado e, a partir disso, em decorrência dessa subvenção governamental, acho que até tem questão que a gente vai ver sobre isso, ela pode, mas primeiro passa pelo resultado, tá? E aí depois do resultado vai para o balanço patrimonial e lá no balanço patrimonial, né, nas distribuições do lucro, nós podemos realizar a constituição de uma reserva de incentivos fiscais, tá? Beleza? Que vai deduzir a distribuição de dividendos, tá? Inclusive, em algumas subvenções na prática, né, isso é uma obrigação, inclusive, tá? Já fica determinado, olha, quem usar essa subvenção aqui governamental, né, não pode distribuir, né, relativa a essa parcela, dividendos. Então, o que que faz? A empresa vai precisar computar essas reservas de lucros e incentivos fiscais. E ela só pode ser usada para compensar prejuízo, né, relações com proteção do capital próprio, né, o capital social da empresa. Tá? No balanço patrimonial, com diminuição do passivo, então, mesma coisa aqui, né, no patrimônio líquido. Na demonstração das mutações do patrimônio líquido, como aumento de reserva de capital, não. Né? É uma reserva de lucro, reserva de incentivos fiscais depois de trânsito, né, pelo resultado, conforme já falei. Na demonstração do resultado do exercício, perfeito, como reconhecimento de despesa e reconhecimento de receita. Tá? Então é exatamente assim que funciona. Tá? Então nós teríamos uma situação que pagaríamos imposto de renda, débito em despesa com imposto de renda, crédito em imposto de renda a pagar. Né? Então, nós jogamos isso, então fica lá evidenciado na demonstração do resultado, e ali embaixo nós temos lá outras receitas, né, relacionadas a subvenções, aquilo que foi de despesa e o benefício ali, né, do reconhecimento da receita. Tá? Às vezes pode ser o caso, aí depende do contexto, né, essa isenção do imposto sobre renda pode ser uma isenção parcial, então, por exemplo, 70%, 60%, ou pode ser uma isenção total, tá? Isenção 100%, tá? Beleza? Então, essa subvenção pode ser uma parcela do imposto de renda, tá? Ou pode ser não pagar nada do imposto de renda. É assim que eu quero me referir aqui. Talvez usei as expressões, né, não tão corretas lá no direito tributário. Beleza? Então, é isso aí. Bacana demais. Então, gabarito opção D. Não há reconhecimento contábil? Ah, sim, reconhecimento contábil. Então, ficamos com a opção D. Até trouxe aqui, né, da onde que ele tirou isso aí, ó. Redução
Seria isso, ó, redução, não é? Não seria isenção, acho que é 100%, né? É o termo lá do tributário. Ou isenção, né, de tributo. Então, redução foi o que eu falei, uma redução, essa é a palavra mais correta, redução do imposto de renda, né? Então, só vou pagar 60%, 70%, ou isenção do tributo, né, em uma área incentivada. Certos empreendimentos gozam de incentivos tributários de imposto sobre a renda na forma de isenção ou redução do referido tributo, consoante prazo e condições estabelecidas em legislação específica. Esses incentivos atendem ao conceito de subvenção governamental. O reconhecimento contábil dessa redução ou isenção tributária como subvenção para investimento é efetuado registrando-se o imposto total no resultado, como se devido fosse, ou seja, eu registro toda a despesa como se fosse devida, e em contrapartida, então vai estar lá evidenciada a receita de subvenção, equivalente a serem demonstrados, um deduzindo o outro. Então, se for uma redução, eu tinha que pagar lá 100 mil, por exemplo, e eu tenho uma dedução de 50%. Então, vai aparecer assim, né? Despesa com IR, sei lá, incentivo, subvenção, tá? Aqui nomenclatura, né? Que vai ser uma receita. Outras receitas, incentivo, subvenção, aí depende do plano de contas. Tá? Então vai ser registrado o imposto total resultante como se devido fosse, nesse caso 100 mil, e a receita e subvenção a serem demonstrados um deduzindo o outro. Tá? Então vai estar lá na coluninha, lá na DRE, o cara vai se ligar, olha, isso aqui é 100 mil e 50 conto. Tá? E provavelmente vai ter lá notas explicativas, sei lá, número 5, que é a referência cruzada que a gente chama, né? Então vai estar lá, né, na demonstração. Então, lá na nota 5, provavelmente ele vai trazer sobre as obrigações, as restrições relacionadas àquela subvenção, né? O fato, por exemplo, se não vai distribuir dividendos sobre esse valor, que ele tem que aplicar esse valor em tais situações para o desenvolvimento da região X, desenvolvimento disso, enfim, aplicar investimentos, tecnologia, alguma coisa. Então depende da legislação específica que vai trazer o regramento para que a empresa seja eletiva, né, aquela subvenção. Então não é, simplesmente não vou recolher o imposto aqui e já era, tá? Geralmente tem uma série de restrições justamente porque o governo ele quer fomentar alguma situação com essa subvenção. Não existe almoço grátis, né? É isso, tá bom? Então bora mais uma questãozinha. De acordo com o CPC 07, Subvenção e Assistência Governamentais, a subvenção governamental relacionada a um ativo não monetário mensurado ao valor justo deve ser apresentada no balanço patrimonial do seguinte modo: redutor da conta do ativo relacionado apenas, receita diferida no passivo apenas, versus subvenção no patrimônio líquido apenas, redutor da conta de ativo relacionado a receita diferida no passivo, receita diferida no passivo, na reserva de subvenção no patrimônio líquido. E aí? De acordo com o CPC 07, a subvenção governamental relacionada a um ativo não monetário mensurado ao valor justo deve ser apresentada do seguinte modo, né? Subvenção relacionada a um ativo não monetário. Geralmente, quando é uma subvenção relacionada a um ativo não monetário, lembra aí dos terrenos, tá? Um exemplo de ativo não monetário, um terreno. Tá? Deve ser apresentado no balanço patrimonial do seguinte modo, como... Acho que eu tenho aqui o item. Isso, ele explorou aí os itens, né, 23 e 24. Vamos aproveitar essa questão para dar uma revisada nesses itens. A subvenção governamental pode estar apresentada por ativo não monetário, até está aqui, como terrenos, né, e outros. Geralmente em provas, eles gostam muito de utilizar o terreno, né, para uso da entidade. Por quê, pessoal? Porque é um ativo não monetário que não deprecia, tá? Beleza? E aí tem uma implicação de contabilização, né? Porque quando tem a depreciação é na base sistemática lá da própria depreciação que eu vou reconhecendo essa subvenção governamental.
tá? Quando é terreno, aí não tem que se falar em depreciação, por exemplo, tá? Nessa circunstância, tanto esse ativo quanto a subvenção monumental devem ser reconhecidos pelo seu valor justo. Apenas na impossibilidade de verificação desse valor justo é que o ativo e a subvenção monumental podem ser registrados pelo valor nominal. Então, regra geral, valor justo, tá? Isso quando se trata de ativo não monetário. Quando for monetário, cara, recebeu em grana, não foi uma subvenção, né, de não monetário, terrenos, enfim. Foi em grana, recebeu lá 1 milhão em grana. Aí vai ser o quê? O valor recebido. Esse aí já é o valor. Agora, quando é um terreno, cara, eu preciso ver aquela situação, quanto que vale o terreno, entendeu? Bacana? E aí é a mensuração, né, do valor justo lá. O valor de mercado, né? Então eu vou observar, pô, esse terreno, né, ativos similares, aí entra aquela hierarquização do valor justo previsto no CPC 46. Nível 1, preços cotados. Geralmente terreno não tem preço cotado, né? Mas eu tenho, sei lá, né, nível 2 lá da hierarquia que eu posso, por exemplo, trazer uma questão de observar um ativo similar, um terreno similar aqui está quanto? Ah, foi vendido aí mês passado, portanto. Então isso aí seria, né, uma forma de eu conseguir chegar, né, por meio de dados observáveis, sem muito subjetivismo no valor justo. Apenas em possibilidade de verificação, aí sim eu vou utilizar lá o valor nominal, tá? O que é o valor nominal? O que está lá contabilizado, talvez, né, naquela empresa, enfim. Beleza? A subvenção governamental relacionada a ativos, incluindo aqueles ativos não monetários mensurados ao valor justo, deve ser apresentado no balanço patrimonial em conta de passivo, como receita diferida ou deduzindo o valor contábil do ativo relacionado. Geralmente, em termos de contabilização e na prática, né, é utilizada essa conta de passivo aí como receita diferida, tá? Ou deduzindo o valor contábil do ativo relacionado. São as duas situações, mas regra geral, utiliza-se a conta de passivo aí, tá? Então, o que nós temos aí, ó? Subvenção relacionada ao ativo não monetário deve ser apresentada no balanço patrimonial do seguinte modo: redutor da conta do ativo relacionado ou da receita diferida no passivo, tá? Que são as duas situações aí. A gente cobrou basicamente o item 24. Já coloquei o 23, tem uma relação, né? Justamente aí do ativo não monetário. Belezitia. Vamos para mais uma? Uma entidade necessitava comprar uma ambulância para ser utilizada por seus empregados em emergências. O valor da ambulância era de 400 mil. Então, a ambulância para ser utilizada por seus empregados em emergências. Então, é um ativo imobilizado. Nesse caso, é um ativo imobilizado que tem o quê? Depreciação. Né? Beleza. Em 1 do 1 DX0, o governo estadual concedeu à entidade uma subvenção enquadrada no CPC 07. Subvenção assistência monetária no valor de 100 mil para a compra da ambulância. Então ele concedeu à entidade uma subvenção no valor de 100 mil para a compra da ambulância. Tá? Então, ela necessitava comprar essa ambulância. Essa ambulância tinha um custo de 400 mil e o governo estadual deu uma subvenção de 100 mil para a compra dessa ambulância. A entidade cumpriu as exigências aplicáveis e adquiriu a ambulância. A vida útil estimada da ambulância era de 5 anos e ela era depreciada pelo método da linha reta, não sendo considerado valor residual. Em relação ao tratamento contábil da subvenção das demonstrações contábeis de entidades, cenário afirmativa correta. E aí, o que eu vou fazer, meus queridos? Eu vou pegar os 100 mil, tá? Como é um ativo depreciável, né, que eu vou adquirir aqui, então eu vou utilizar essa base linear aqui da depreciação. Então eu vou dividir 100 mil por 5, vai dar 20 mil reais, tá? E eu vou reconhecer essa receita de 20 mil durante 5 anos a partir lá, né, do exercício X0. Então por isso que o gabarito aqui está na opção A.
Reconhecimento de receita de 20 mil durante 5 anos a partir de X0. Reconhecimento de receita de 100 mil em X0? Não. Não. Por quê? Por que eu não posso reconhecer 100 mil em X0? Eu vou utilizar, aí entra isso aqui, ó. Subvenção, ativos, incluindo aqueles ativos não monetários, deve ser apresentado no balanço panorâmico conta de passivo como receita diferida ou deduzindo o valor contábil do ativo relacionado. Então, nesse caso, eu poderia pegar aqui, ó, 400 mil e colocar 100 mil no ativo. Ou, o que eu vou fazer? Eu vou jogar lá, né? Então, eu vou adquirir o ativo. Então, vai rolar lá os 400 mil. E eu vou jogar, provavelmente eu vou botar uma nota explicativa, informando que aquilo, né? Eu vou utilizar, né? É uma subvenção, tá registrada lá, então vai ter uma nota explicativa evidenciando isso aqui. E aí lá no passivo, eu vou utilizar lá os 100 mil como receita diferida, tá? Então eu debito imobilizado, credito receita diferida nesse caso, tá? Esse é o mais comum, né? Conforme eu falei aqui, utilizar essa receita diferida. Então eu não posso, né? E aí ao longo do tempo, o que eu vou fazendo? Eu vou debitando, aí eu vou debitar essa receita diferida e vou creditar a receita no resultado lá, na demonstração do resultado. Outras receitas, subvenções, aí a nomenclatura, né? 20 mil nesse caso, ao final de cada ano, por competência, tá? Utilizando a base lá da depreciação. Bacana demais? Então, quando é terreno, não há que se falar em depreciação, tá? Agora, quando é uma subvenção que está relacionada a algo depreciável, vou utilizar essa base aqui. Então, é isso que ele está te cobrando aí. Reconhecimento de receita de 20 mil durante 5 anos a partir do X0. 100 mil X0 não. Reconhecimento de ativo realizável a longo prazo também não. Reconhecimento de ativo intangível? Não, né? Reconhecimento de ativo mobilizado de 100 mil. Pessoal, professor, mas eu não vou reconhecer um ativo mobilizado de 100 mil? Vai. Mas ele quer o quê? Tratamento contábil da subvenção. Eu quero o tratamento contábil da subvenção. Eu não quero o tratamento contábil do ativo mobilizado. E de qualquer forma, eu vou reconhecer o ativo mobilizado, eu vou comprar lá, vai ser 400, não vai ser 100 mil. Não é mesmo? Beleza? Show de bola. Enfim, então a opção E aqui está fora também. Muito boa, inclusive, a questãozinha. Vamos lá. Uma entidade recebeu uma subvenção governamental por meio de um terreno. Olha aí, ó. Olha o terreno na área. Para uso em suas atividades. Então, terreno para uso, imobilizado. De acordo com o CPC 07, o terreno deve ser reconhecido pelo custo histórico corrigido, custo corrente de reposição, valor justo. Como é um terreno adquirido em uma subvenção governamental, o que a gente vai fazer aí, meus queridos? Item 23, né? Ativo não monetário como terrenos. Nessas circunstâncias, tanto esse ativo quanto a subvenção deve ser reconhecido pelo seu valor justo. Belezinha? Como que eu reconheço a subvenção? O terreno como imobilizado, nesse caso, porque é para uso, pelo valor justo, e credito a receita diferida ou deduzo o valor contábil do ativo, né? Então tem duas formas, duas situações aí. Então é pelo custo? Não, custo histórico corrigido, custo corrente de reposição, valor justo ou valor realizável líquido? Então nesse caso vai ser o valor justo, apenas na impossibilidade do valor justo, né? É impraticável chegar nesse valor justo, aí eu posso registrar pelo valor nominal, tá? Beleza, vamos mais uma. Em 2017, uma entidade recebeu subvenções governamentais no valor de 100 mil. Assinale a opção que indica a classificação do valor no balanço patrimonial da entidade, né, ao final do exercício de 2017, considerando que a entidade não pretende distribuir o valor como dividendos. Considerando que a entidade não pretende distribuir o valor como dividendos. E aí? Capital social, reserva de capital, reserva de lucros, reserva legal, resultado de exercícios futuros.
Então, o que ele quer? A classificação do valor no balanço, considerando que a entidade não pretende. Aqui tem essa relação, eu trouxe, que existe com a Lei 6404, né, atualizada, Lei das SAs, que fala o seguinte: a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais, tá? E com essa parcela do lucro líquido, a gente viu uma questão aí que na demonstração do resultado do exercício eu registro a receita e a despesa, né, relacionada. Então, ao registrar receita e despesa, então vai ter o que? Uma parcela lá do lucro, eu vou conseguir chegar no resultado daquela subvenção, tá? Então, decorrentes de doação, subvenções governamentais. E essa parcela, esse valorzinho, pode ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório, tá? Bacana demais. Então, é isso, né? Base de cálculo lá do dividendo obrigatório, que é o lucro líquido ajustado, tá? Então, é isso que a gente estuda lá em contabilidade geral, né? Lucro líquido ajustado é o cálculo, a base de cálculo do dividendo. Então, eu vou pegar o lucro líquido, reduzir reserva legal, vou reduzir reservas para contingência, se houver reversão de reserva para contingência, eu somo, e aí tem essa dedução, né, facultativa aqui das reservas de incentivos fiscais que pode ser excluída da base de cálculo. Muitas vezes a própria legislação, tá, relacionada àquela subvenção, ela já remete que não pode distribuir, aí não tem meio que fazer, né? Já nem vira mais facultativo por força de uma determinação legal, tá, relacionada à subvenção. Tá? Às vezes não, né, deixa optativo. Aí a gente segue a 6404. Né? Aquele critério que a gente estuda, né, em direito, sempre vale a lei mais específica. Né? Falar sempre é complicado, né? Mas nesse caso aqui seria, né, a legislação mais específica que trata lá da subvenção, né, prevalece sobre a 6404. 15b, aqui já o CPC 07, tá? Norma 07. Há situações em que é necessário que o valor da subvenção orçamental não seja. Então, ó, veja que a própria CPC 07 já fala, ó, é necessário que o valor de subvenção não seja distribuído ou de qualquer forma repassado aos sócios ou acionistas, fazendo necessária a retenção após trânsito pela demonstração do resultado. Né? O que é esse trânsito de demonstração? Indicar lá a receita e despesa decorrendo daquilo. Em conta apropriada, após o trânsito, em conta apropriada do patrimônio líquido, que é essa reserva de incentivos fiscais, no caso, né, do nosso país. Por quê? Quem que trouxe esse regramento? O 195A, que ele é decorrência justamente, né, dessa perspectiva aqui da norma internacional, né, convergida pelo CPC 07. Conta apropriada do PL para comprovação do atendimento dessa condição. Nessas situações, tal valor, após ter sido reconhecido na demonstração do resultado, pode ser creditado à reserva própria. Por que creditado? Porque patrimônio líquido possui natureza credora. Então, como que eu aumento? Quando que eu constituo uma reserva de incentivos fiscais? Creditando, né, esse valor lá nessa reserva, a partir da conta de lucros ou prejuízos acumulados. Então, eu vou debitar lucros, nesse caso, lucros acumulados, né? Lucros acumulados e creditar reservas de incentivos fiscais. Mas isso aqui vai deduzir a base de cálculo lá. Então, ela vai ser excluída, ela vai prejudicar a distribuição do dividendo. Então, muitas vezes aparece assim, né? Em prejuízo a distribuição do dividendo. O que o examinador quer falar? Que essa reserva vai ser excluída, né, da base de cálculo, vai prejudicar o dividendo, ou seja, não vai ser distribuído aos sócios, tá? Vai ser retido ali. Tranquilaço, meus queridos. Então, meu camarada, o que nós temos aí? Voltando. Depois de dissecar, destruir, né? A gente pegou essa questão e simplesmente esmagou ela. Tá fácil de entender agora,
que vai ser o quê? Uma reserva de lucros, mais especificamente reserva de incentivos fiscais, tá? Que vai prejudicar, né, a distribuição dos dividendos, ou seja, vai ser excluído da base de cálculo de dividendos, tá? Que é o lucro líquido ajustado. Bom demais. Vamos embora, aqui tem mais questõezinhas aqui pra gente. Em 2 de janeiro de 2017, a entidade recebeu um terreno, olha o terreno de novo, para instalar uma fábrica título de subvenção governamental. Na data, o valor justo do terreno era de 500 mil. Valor justo, 500 pratas. Já sabe que é 500 mil, né? O valor. Ó, já tira fora aqui, o cara que tá voando. E já sabe que é imobilizado. Gabarito B. Deu, não precisa mais nem se preocupar. A entidade tinha outro terreno semelhante a esse ativo que está contabilizado no valor de custo de 200 mil. Em 31 de 12 de 2017, o valor justo do terreno era de 700. Ó vida, ó azar, valor justo de 700. Né? E eu tenho um ativo semelhante que era 200. E agora? É 200, 500, 700? Meu camarada. Tanto é que tem aqui as 3 opções, né? A FGV deixa todo mundo feliz. Tá? Só que só um vai acertar aí, quem marca a opção B. De acordo com o CPC 7, assinale a opção que indica a classificação imobilizado, mensuração do terreno em 31 do 12. Olha que louco. Mas, senhor, é muita judiaria, porque o item 23 fala o seguinte: a subvenção montar terreno nessas circunstâncias ativos devem ser reconhecidos seu valor justo. E aí, senhores, o que eu faço nesse caso aqui, ó? Ela reconhece, então, em 2 de janeiro de 2017, e aí ela tem essa variação a valor justo? Não, não há variação a valor justo. Belezitia? Não há. Se fosse propriedade para investimento, aí nós teríamos essa variação a valor justo. Tá? Mas como é um imobilizado, ó, terreno para instalar uma fábrica. Ou seja, se é um terreno para uso nas atividades, isso aqui é um imobilizado. Tá? Tranquilaço, como é subvenção governamental, valor justo e não tem variação a valor justo. Beleza? Então, gabarito é a opção B. Fechou todas. Vamos mais uma. A última aqui. Uma entidade recebeu em 2016 subvenções do governo sem que houvesse exigência e cumprimento de obrigações adicionais. Que beleza! Assinar a opção que indica o correto reconhecimento contábil do montante recebido. E aí, pessoal, não tem qualquer obrigação. O que ele faz? Joga como receita e serás feliz. Beleza? Tá? Porque nós temos subvenções condicionadas, tá? Então, não vou registrar isso aí direto no PL, né? Eu vou colocar no passivo como receita diferida ou deduzindo o valor do ativo e vou reconhecendo conforme for cumprindo a condição. Se for relacionado a algo relacionado que tem uma base sistemática, né? Uma depreciação, eu vou utilizar essa base, tá? Para ir mandando para o resultado. Beleza? Então, nós temos 2 tipos, né? E tem essa sem exigência, que não é a mais comum, tá? Que é a subvenção chamada de não condicionada, tá? Aí eu reconheço diretamente no resultado. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma obrigação. Beleza? Agora, se for essa não condicionada, mas for um bem depreciável, e aí? Aí eu vou reconhecer de acordo com essa base aí de alocação sistemática também, né? Se for base linear, vida útil do bem, por exemplo. Tá? Beleza? Show de bola. Acho que é isso. Então, receita aqui. Né? Como não traz maiores detalhes, nós vamos marcar aí. Não é reserva de capital. Isso aqui é após o trânsito, né?
Ativo, passivo, receita. É que aqui, pessoal, passivo não é, né? Mas ativo, cara... Subvenção, né? Eu vou ativar. Enfim, o cara deu um mole aqui. Tá? Mas eu tenho... O gabarito é a opção E. Ele queria que você relacionasse, né? Essa não condicionada aqui. Tava indo muito bem, né? Mas, enfim, eu vou ter uma contrapartida. É que, na verdade, pessoal, ele quer, é a mesma ideia, ó, reconhecimento contábil do montante recebido, né? Ou seja, o tratamento contábil da subvenção. Né? Então, ele quer só uma parte do lançamento. Beleza? Então é isso. Esse é o raciocínio. Então, por isso que não pode ser a opção C, pensando melhor aqui. Foi salvo. Me liguei. Beleza? Então, meus queridos, CPC massa, bom custo-benefício, não é difícil de entender. Então é isso. Além disso aqui, é saber, né, as definições, o que é uma subvenção, o que é uma assistência, qual a diferença de subvenção para assistência aí. Dá uma revisadinha lá no CPC 07. Tá? No mais é isso, cara. É ali o valor justo, né, quando é não monetário, essa questão da depreciação, né, condicionada, não condicionada. Creio que a gente passou aqui, né, pelos principais pontos explorados aí pela banca e pelas demais bancas, e futuras exigências da banca provavelmente vão ficar nessa parada aí. Tá bom, galerinha? Então, fechamos aqui mais um pronunciamento contábil. Um forte abraço, bons estudos e a gente se fala aí.